Olá, eu sou Beatriz, terapeuta, e o objetivo desse vídeo é alertar pais, educadores e responsáveis de como podemos incentivar e explorar os dons do seu filho, as grandes questões, as dúvidas que sempre aparecem são: o que será que estimula o meu filho? O que ele será quando crescer? O que será que ele quer? É uma criança, um adolescente que não demonstra interesse por nada. Não é bem assim. Quando você sujeita o seu filho à pressão, à perfeição, você fará com que ele se sinta mais sozinho, mais introvertido, mais oprimido. E, consequentemente, ele pode ter depressão e querer ficar cada vez mais isolado e sozinho. É importantíssimo lembrar que as pessoas são diferentes, os indivíduos são diferentes na sua subjetividade. Então, cada um tem seu momento, cada um tem seu gosto, cada um tem um perfil diferente, cada um tem sua visão de mundo diferente do outro. Respeite o momento e o tempo de seu filho. Não faça comparações. Não viva do passado, do seu tempo, porque no meu tempo era diferente. Todos os tempos serão diferentes. Então você tem que saber respeitar o que a atualidade tem para lhe oferecer e o que a atualidade tem para oferecer para o seu filho. Você tem que saber ter maturidade emocional para lidar com expectativas que você cria, frustrações que você teve e que você muitas vezes deposita essas frustrações no seu filho. Uma coisa muito importante que gera muito conflito entre pais e filhos é a escolha do colégio. Muitas vezes a metodologia do colégio para você, pai, mãe responsável, pode ser maravilhosa, mas às vezes não provoca interesse por parte do seu filho. Às vezes aquele colégio mais caro, mais renomado, aquele que promete passar em todos, fazer com que a criança passe em todos os concursos, será o melhor para o seu filho isso? Ou é o melhor o colégio onde ele vai se sentir acolhido, respeitado, bem conduzido, bem preparado emocionalmente e seguro emocionalmente? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma aula que para mim foi muito importante na minha vida. Foi muito esclarecedora, de um grande professor. Ele trouxe à turma uma história, contava que um pai chegou ao consultório do terapeuta muito aflito e implorando para que o terapeuta conversasse com sua esposa, que queria muito que o seu adolescente tomasse um medicamento o mais rápido possível. Queria levá-lo a neurologistas, a psiquiatras, para que ele tomasse algum remédio que magicamente fizesse com que a criança tivesse estímulo de estudar, de ir para a escola, porque os seus amiguinhos tiravam notas altas. Então, esse pai se dirigiu a esse terapeuta e falou: o que eu faço? O terapeuta imediatamente pergunta para aquele pai: mas o que seu filho tem? Conte-me um pouco do que está lhe afligindo tanto. E o pai fala: o meu filho passa, às vezes, mais de 11 horas dentro de um simulador de voo, fazendo viagens internacionais e competindo com militares que fazem simulações junto com ele, militares renomados, e o meu filho tem apenas 14 anos. Mas a minha esposa teima que ele tem algum transtorno. O que eu posso fazer para ajudá-lo? Pai, o seu filho tem um dom. O seu filho é muito inteligente.
Ele só não sabe canalizar essa inteligência, porque ele tem apenas 14 anos. Cabe a vocês estimulá-lo, respeitá-lo, promover um tempo para ele realmente, mas promover também limite, conversar, incentivar, conversar sobre aquele assunto do simulador de voo, deixá-lo ter expectativas, saber o que move essa criança, o que ele quer para a vida dele e o que deixa triste. As nossas aptidões, elas são regidas pelo nosso cérebro, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. É por isso que as pessoas apresentam uma maior aptidão à matemática, às ciências, à artes, à parte de humanas, à parte gráfica. Justamente esse é o equilíbrio do seu cérebro. As comparações na vida das pessoas entre um indivíduo e outro, isso faz muitas vezes com que você mine a autonomia e o dom daquela criança, daquele adolescente. Porque desde pequeno as crianças ficam ouvindo, e você também, pai e mãe. O amiguinho, ele sustentou a cabeça mais cedo, ele andou mais cedo, ele balbuciou mais cedo, ele comeu mais cedo, ele teve o controle do esfíncter mais cedo, ele foi para a escola mais cedo. Não existe comparação entre um indivíduo e outro. Cada um tem que ter o seu tempo e todos têm que receber o mesmo estímulo e respeito. Aproveite cada fase, cada etapa da vida do seu filho. O tempo não volta. Estimule o seu filho. Veja qual é o seu dom, como eu falei no início do vídeo. Mas esse dom tem que trazer prazer, felicidade, alegria. Aí sim ele vai ser uma pessoa de sucesso, um indivíduo feliz, fazendo o que lhe move. Eu vou ler para vocês um trecho do que o escritor Tennessee Williams, dramaturgo e escritor norte-americano, fala sobre a vida. A vida compõe-se unicamente de memórias, com exceção do momento presente, que passa com tamanha rapidez que dificilmente você se dá conta. Evolução emocional. Faça terapia.